Meu nome é Renato Bastos, dando continuidade aos nossos vídeos. Vamos falar hoje de fraturas no idoso. Começamos com a fratura da criança, começamos com as fraturas em geral e agora vamos falar sobre fratura no idoso. Então, a primeira coisa é nós identificarmos as quedas do paciente ou da pessoa idosa. Que a qualquer momento, essa pessoa, como nós vamos ver mais adiante, pela falta de equilíbrio, uma série de outras condições, podem fazer com que essa pessoa idosa ela venha a cair. Então aqui nós temos as doenças de base, ou seja, o que colabora para a queda da pessoa idosa. A primeira coisa é a osteoporose. A diminuição de massa óssea é uma condição predisponente para a queda do idoso. O segundo ponto de grande importância é a perda da massa muscular, o que determina, muitas das vezes, a perda de equilíbrio, associado a outras doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças neurológicas, etc. Então, aqui nós temos o que? A osteoporose, que seria desde a parte mais jovem, comparando com o osso da pessoa idosa. Verifiquem a diferença de trabeculação entre esses dois ossos, do paciente adulto, ou paciente jovem, e o osso osteoporótico. O que acontece aqui? É a diminuição da massa óssea, determinando a fragilidade de uma estrutura óssea. Que nós até falamos que muitas das vezes o osso quebra para depois o idoso cair no chão. As pessoas confundem de uma maneira geral em que o idoso ele quebra depois que cai. Muitas das vezes ele primeiro fratura o osso para depois ele vir a cair. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é uma condição, muitas das vezes natural, que é a perda da massa muscular. À medida que o tempo passa, a cada ano, depois dos 40 a 45 anos de idade, nós perdemos 1% de massa muscular ao ano. Isso aí determina, na maioria das vezes, essa perda de massa muscular, a uma falta de força, associada a outras condições pré-existentes, que seria os agravantes, como, por exemplo, diminuição de visão, diminuição do equilíbrio, a perda da audição, alterações de postura, tudo isso associado à osteoporose ou à sarcopenia podem determinar claramente na fratura do idoso. Não podemos esquecer o nosso ambiente da nossa casa. O ambiente que o idoso vive, como por exemplo, tapetes na sala, não tem iluminação durante a noite quando o idoso quer ir a um banheiro, associando muitas das vezes a falta de condição quando esse idoso vai à rua, em que aquelas pedras portuguesas, ele às vezes não anda de bengala, nem dentro de casa e nem na rua. Isso tudo determina ao favorecimento das quedas da pessoa idosa. Sem dúvida nenhuma, a melhor conduta é a prevenção, que nós vamos abordar mais aqui adiante. Então aqui nós temos de identificar que, à medida que a vida passa, se nós olharmos na década de 60, 70, 80, até a nossa data, vamos verificar que a sobrevida está aumentando muito. Quem não se lembra que na época de 1950, a média de idade era de 60 anos e hoje estamos chegando a mais de 80 anos? Todas essas condições da longevidade favorecem ao aparecimento de outras doenças que não existiam até no passado. Então, uma das grandes coisas que determinam, que modificam o dia a dia do idoso, é justamente aquelas doenças associadas em que, além da queda, levam à queda do estado geral a partir dos anos. Então nós temos aqui, eu separei para vocês, o dia do idoso. E temos que diferenciar o que é o velho, o que é idoso. Eu coloquei aqui algumas frases para vocês prestarem atenção que a pessoa idosa é aquela que ainda planeja,
que ainda pensa no futuro. E o velho é aquele que apenas relembra o passado. Então nós temos que nos enquadrar e identificar o que é idoso e o que é velho. Nós temos que dar uma razão, um significado de vida para aquela pessoa que está ultrapassando os 60, 70, 80 anos de idade.